meu nome é Pamela, eu sou fisioterapeuta e hoje trago uma aula para vocês surreal sobre as causas da lombalgia dentro de uma visão osteopática. O que o osteopata encontra de causas na sua prática clínica? Dentro desses 7 anos, com a minha experiência clínica, eu separei para vocês 6 possíveis causas de uma lombalgia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, ainda está em tempo. Pega papel e caneta e vamos para a nossa aula. A primeira causa que eu encontro dentro do meu consultório está relacionado à hipomobilidade torácica e de quadril. Então vamos à primeira aqui, ó. Eu posso ter uma hipomobilidade tanto de torácica quanto de quadril, gerando uma sobrecarga na coluna lombar. Então, se eu tenho uma torácica hipomóvel com restrição de movimento e tenho um quadril que também não funciona adequadamente, automaticamente eu tenho uma sobrecarga na região da coluna lombar. Essa sobrecarga pode desenvolver, por exemplo, hérnias de disco. Então, dentro da minha prática, hipomobilidade dessas duas regiões são causas de lombalgias. Uma segunda causa para lombalgias: disfunções viscerais. Aquele paciente que apresenta disfunções viscerais. O que é isso, pessoal? Aquele paciente que por algum motivo tem cicatrizes no abdômen, que sofre de aderências nessa região abdominal por abdominoplastia, apendicectomia, histerectomia, retirada do útero, ou aquele paciente que te relata assim: eu tenho gastrite, eu tenho constipação intestinal, eu preciso me atentar a esse paciente, porque ele tem provavelmente uma disfunção visceral. Então, uma restrição da mobilidade visceral pode gerar tensões na coluna lombar. Pode ser por uma ligação direta que tem com a lombar, então determinados órgãos têm uma relação direta através da inervação, pelo plexo lombar, mas muitos dos nossos órgãos têm uma relação direta com a coluna vertebral pela mecânica. Então, a partir do movimento que o diafragma faz, eu tenho um movimento visceral. Se essa mecânica não está adequada, eu tenho sobrecarga na lombar, tá? Então, posso ter dores relacionadas a isso. Falando em diafragma, ele é uma das nossas causas para a lombalgia. Então, o músculo diafragma, vou colocar aqui, o músculo diafragma tem uma relação direta com a coluna lombar, através dos pilares diafragmáticos, que estão mais ou menos na altura de L2 e L3. Então, se eu tenho espasmos, encurtamentos do diafragma, eu tenho uma tensão chegando lá na coluna lombar. E é possível e super possível gerar dores nessa região, por tensão facial ou por dores referidas desse músculo. Eu tenho ainda 2 músculos que influenciam diretamente na lombar e podem ser causas de dores lombares. É o quadrado lombar e o músculo psoas. Então, eu tenho aqui, ó, o músculo quadrado lombar e tenho também o músculo psoas. Esses 2 músculos, pessoal, podem estar sendo disfuncionais por qualquer uma dessas alterações que nós já vimos. Então, esse músculo ele pode ser causa de uma lombalgia, mas ele pode estar sendo disfuncional, está sendo tensionado por outras questões e está manifestando um sintoma. Então, ele pode ser causa e pode ser sintoma. Eu preciso avaliar nos meus pacientes com lombalgia o que está gerando essa tensão, tanto de quadrado lombar como de psoas.
Lembrando que eu sempre começo o tratamento muscular pela inervação. Então, avaliar os nervos que inervam esses músculos é extremamente importante. A nossa quinta causa de lombalgia, o captor podal. O que é isso? A pisada, a alteração dos pés. Se o meu paciente tem um joelho valgo, gerando uma rotação interna do quadril, influenciando lá nessa lombar. Se ele tem um tornozelo varo, se ele joga o peso do pé para frente, gerando aí um plano escapular anterior. Se o peso do corpo dele está deslocado somente lá no calcanhar, com um plano escapular posterior, toda essa alteração do plano escapular, da mecânica do quadril, pode gerar uma lombalgia. Então, não deixem de avaliar os pés do seu paciente. Como está esse calçado? Olha lá na sola do calçado, está desgastando mais de um lado, do outro? Qual que é a característica que esse paciente vai se manifestar? Olha, doutora, eu sinto dor na minha lombar quando eu fico muito tempo em pé, ou quando eu sinto dor mais no final do dia. Chega no final do dia, eu não estou aguentando de dor lombar. Eu preciso pensar nos pés. Então, vamos lá. Captor podal. Essa é a nossa quinta causa. A nossa última causa para lombalgia, e não menos importante, que está localizada no local da dor. Então, bloqueios das próprias vértebras lombares podem gerar dor lombar. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Ó. Então, aqui, bloqueios das próprias lombares. Então, de L1 até L5, eu posso ter bloqueios articulares. A vértebra, ela não está funcionando adequadamente. Não tem uma mecânica boa. Isso pode gerar uma alteração local de músculos daquele local, de nervos daquele local e principalmente do disco. Então, posso ter aí leves compressões do disco intervertebral por uma redução dessa mecânica nas vértebras lombares. Então, não deixe de avaliar essas 6 possíveis causas no seu paciente com lombalgia. Tratar o sintoma é importante, mas se você não trata a causa, essa dor pode até ir embora, mas ela vai voltar. Fique atento nessa avaliação e deixe aqui seu comentário para mim. Qual a sua maior dificuldade para avaliar esse tipo de paciente? Eu venho aqui ajudar você. Tchau, tchau e até a próxima.